Temos uma excelente notícia na revisão da vida toda. Olha só, pessoal, Cacai entra em campo para defender os aposentados. O argumento utilizado para suprimir o direito de apenas 102 mil aposentados é o de que o impacto econômico aos cofres públicos seria de 480 bilhões de reais. Pessoal, vamos entender a importância de ter um advogado tão renomado quanto Cacai, agora defendendo também os interesses, né, de 102 mil aposentados na revisão da vida toda. Olha só, vou ler aqui rapidinho com vocês, porque a matéria é interessante. Já é a terceira ou quarta vez que Lula reforça sua posição inarredável de não desvincular o salário mínimo dos reajustes da Previdência Social, tese defendida com ardor pela grande mídia e pelo mercado como forma de cortar gastos. Desta vez foi numa entrevista à Rádio Princesa de Feira de Santana, na Bahia. Paralelamente a isso, o governo tem atuado fortemente junto ao ministro Luiz Alberto Barroso, todos nós sabemos disso, presidente do STF e um indicado de Lula para a corte, ministro Cristiano Zanin, para, utilizando do artifício de desenterrar duas ADIs, adormecidas desde 1999, tentar anular o processo da chamada revisão da vida toda, que obteve vitória por 6-5 em votação de dezembro de 2022, e cujo acórdão foi publicado em maio de 2023. O argumento utilizado para suprimir o direito de apenas 102 mil aposentados, num universo de mais de 35 milhões, aqui teve um errinho de digitação, né, mas sabemos que não são bilhões, é o de que o impacto econômico aos cofres públicos seria de 480 bilhões de reais. Nisso, Lula teria toda a razão, já que o governo precisa manter a previdência sustentável. Porém, estudo encomendado pelo IEPREV desmonta esses valores ao demonstrar cientificamente que o impacto seria de 1,5 a 3,1 bilhões, menos do que 1% dos números imaginados pelo governo em 10 anos. Daí, uma vez provados esses valores, Lula e Haddad perdem sua razão e, pior, seu discurso em defesa dos segurados do INSS deixa de ser coerente. A menos que o presidente não esteja devidamente informado, que é o que eu acredito também. Lula é muito mal informado e muito mal assessorado. Mas bem informado está o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que, ao ser contratado para fazer a defesa dos aposentados, declarou em entrevista: o que mais me sensibilizou nesse caso foi o fato da história estar mal contada. Muito mal contada, pessoal. Na realidade, existe uma matéria de fundo que favorece milhares de famílias que se sustentam, em regra, com um salário mínimo e o montante envolvido nem de longe afeta os cofres públicos de forma relevante. É uma questão de justiça o Supremo fazer uma modulação para garantir a dignidade dos envolvidos. E é o que eu tenho defendido aqui, pessoal, no meu canal, com unhas e dentes, há muito tempo, né? É simplesmente uma questão de justiça. Com isso, os aposentados ganham um nome de peso para lhes dar a voz que não tinham. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, pessoal. Apesar, né, de termos aqui advogados sérios no YouTube, né, que gravam vídeos aqui explicando e defendendo a revisão da vida toda, de fato, nós não temos a voz que o Cacai tem. Cacai, se ele não for o mais conhecido advogado aqui no Brasil, e eu considero, né, a minha opinião, a minha visão, de que ele é o melhor advogado no Brasil, ele está ali no top 5, né, sem dúvida alguma. Eu assisti a live que ele fez com o pessoal da ABL, daqui a pouco eu vou comentar rapidinho, e apesar, né, de 40 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal, é um profissional que ele tem uma linha muito sem fazer aquele juridiquês, né, sem se achar. Ele é um cara humilde. É claro que ele tem uma atuação implacável, né, ele já ganhou processos muito importantes. Ele é um oponente duro, né, você estar do outro lado de Cacai, né, você ser adversário de Cacai é uma coisa muito difícil. Então você ter ele como aliado é uma coisa muito boa. No primeiro vídeo que eu gravei, né, logo que eu vi o subestabelecimento, né, com o nome ali, Antônio Carlos, e eu confirmei que era o Cacai, pô, eu fiquei muito feliz. Porque é sempre bom você ter ele como aliado, né, e não como adversário. Então, a voz, a relevância, a facilidade que o Cacai tem para agendar, né, e ser atendido pelos ministros do STF é um ponto muito positivo. Só muito positivo mesmo. Olha só, além de demonstrar ao Supremo que ele trabalha com números falaciosos, Cacai deverá reafirmar que a RVT já teve seu mérito julgado e que este, ao ser anulado, provocará imperdoável injustiça contra um grupo de idosos
em condição de vulnerabilidade, justamente a parcela da população em que Lula vem afirmando que não mexerá. Então, Lula, vamos ter coerência, né? Ou você defende, né, ou você ataca os aposentados, né? Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que manter uma linha de coerência. Cacai também deverá demonstrar à corte a enorme insegurança jurídica que a anulação de uma sentença com acórdão publicado deverá gerar. Depois de anos de muita angústia, com a grande mídia e a base parlamentar de apoio ao governo ignorando, apesar do expressivo número de e-mails enviados, solenemente a questão, né, a mídia sempre ignorou a questão porque está no bolso do governo federal, os 102 mil aposentados, cuja maioria recebe um salário mínimo, valor insuficiente não só para alimentação com as proteínas necessárias, como afirmou Lula em entrevista, como para a compra de remédios, enfim, voltam a renovar suas esperanças. Então, a chegada, né, do Cacai para ajudar na defesa da revisão da vida toda devolve, né, na verdade, reacende as nossas esperanças. Lula, não os decepcione. E eu vou deixar aqui, pessoal, com o título, né, com a chamada, para a gente comentar aqui rapidinho. Primeira coisa, eu, pessoal, particularmente, já admiro o Cacai, ó, desde quando eu entrei na faculdade. Na verdade, antes de entrar, eu já tinha ouvido falar do Cacai, só para vocês terem ideia da reputação que ele construiu para ele mesmo ao longo de todos os seus anos, né, ao longo da sua atuação profissional, principalmente no Supremo Tribunal Federal. E vendo a live, né, que ele participou ali com o pessoal da ABL, junto com o Bruno, né, não podemos esquecer também, claro que o Cacai é um nome, né, mais conhecido do que o do Bruno, mas também é outro advogado de peso que vai estar ali atuando também em defesa da revisão da vida toda. E eu gostei muito também de 3 pontos que o Bruno trouxe na live, que foi foram os seguintes pontos. A questão do impacto social, porque nós estamos ali garantindo o direito para 102 mil aposentados, nós estaremos cumprindo o que determina a Constituição Federal, né, o Estatuto do Idoso. Então nós temos toda uma questão social, nós temos a questão do impacto socioeconômico, que finalmente foi revelado, né, o Cacai também trouxe isso quando ele estava falando, né, a gente sai definitivamente do argumento catastrófico de 480 bilhões de reais e a gente vem para a realidade, né, entre 1,5 a 3,1 bilhões de reais em 10 anos, né? Pelo amor de Deus, isso é troco de pão. Isso não causa o menor... Isso é irrelevante, pessoal, totalmente irrelevante. Não tem mais motivo para não pagar. E o terceiro ponto é o aspecto jurídico, que ele é sólido, certo? Nós temos ali uma tese jurídica muito forte, né? E o Cacai, o tempo inteiro, ressaltou isso na live, né? Ele estava falando, olha, eu atuo há 40 anos no STF, né, e eu jamais entraria em qualquer causa que não tivesse, né, uma sólida estruturação jurídica. Pessoal, o Cacai não precisa de grana, né, ele já ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro, ele não precisa utilizar o julgamento da revisão da vida toda para catapultar a sua carreira, ele não precisa de nada disso, né, ele realmente entrou porque ele atua também em causas sociais, né, e ele se mostrou sensibilizado, e ele vai procurar também sensibilizar os ministros do STF. Né, o Cacai ele não precisaria, a rigor, entrar na questão da revisão da vida toda, né, até porque, de origem, ele é um criminalista, né, mas ele também atua, né, e eu achei bem bacana ele falar isso. Né, hoje nós temos um escritório com 6 advogados, né, a gente optou, né, nós tivemos a vontade de nos mantermos, entre aspas, pessoal, um escritório pequeno, justamente para selecionar as causas, né, que nos interessariam. Então, a forma como o Cacai pensa também é um pouco, né, eu me enxergo muito na mesma linha de intelecção, de você manter ali um escritório mais enxuto, né, você não querer ser aquele escritório de massa, né, com centenas de advogados e tal. Eu também penso dessa forma. Então, o Cacai, ao entrar, né, ao aceitar o convite para defender os aposentados na revisão da vida toda, ele fez porque ele acredita que nós temos, sim, chances de preservarmos todas as ações que foram ajuizadas antes do julgamento das ADIs. Talvez seja o dia 21 de março, né, que foi o dia do julgamento, ou talvez seja o dia 5 de abril, que foi o dia da publicação da ata de julgamento.
Então, pessoal, a entrada do Kakai, a gente ouve muita besteira na internet. Algumas pessoas falando que o Kakai é advogado do PT, o Kakai é advogado de Lula, um monte de besteira, pessoal. O Kakai entrar no processo junto com o Bruno é uma coisa extremamente positiva, né, e que confere, né, uma solidez, né, maior do que a que já estava se desenhando ali em relação à questão da modulação dos efeitos. Então, sim, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, é motivo para comemorarmos, é motivo para você manter as suas esperanças. Ele também falou na live, né, é por isso que eu gosto muito do Kakai, que ele não pode garantir nada, né? Ninguém pode garantir a certeza da vitória. Mas nós temos uma tese jurídica que sim, né, ela é capaz de conduzir ao resultado final proveitoso. Né? É possível sim. De outro modo, ele não entraria no processo. Olha só, eu já vou te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, porque nos próximos dias, pessoal, eu vou gravar vídeos bem bacanas, principalmente para o pessoal que teve ali a sentença de improcedência, né, que os juízes retiraram a suspensão do processo, né, e deram sentenças de improcedência. Estou conseguindo vitórias bem bacanas e eu vou mostrar aqui para vocês, porque aqui a gente precisa defender a revisão da vida toda, custe o que custar até o final. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!